Saudações, cidadãos do Império Malasa no Brasil. Espero que todos estejam bem nesses tempos complicados. Eu sou o Franz Breme, um dos administradores do grupo Império Malasa no Brasil, junto com o Eduardo Schmidt. E queria trazer, já faz algum tempo, vídeos que falem um pouco sobre o Império sediado na ilha de Malas. Eu escolhi fazer esse tema aqui porque é uma forma de vocês me conhecerem, embora este não seja o canal oficial do grupo. É um canal que eu pretendo postar com alguma frequência, não sei qual, alguns vídeos, não só sobre Malas, sobre Malas, essa é a única coisa que eu tenho certo, mas vou dar um foco principal nisso. E é isso aí. O vídeo é uma tag que o pessoal lá fora, os booktubers de Malas, tem feito. Começou com acho que é Counselor of the Moonspawn. Eu não sei, depois eu vou linkar para vocês aí. Mas que eu vi no canal do Philip Chase. E todos eles são bons canais. Outros canais que eu sugiro para vocês é o do Niflrog's Folly, o do A.P. Canavan, que é o tipo de um beta reader do Erickson e do Hasselmont, e também o Skarjarek. Tem outros, mas esses são os que eu me lembro agora, de fácil recordação. Depois, se eu tiver mais algum, eu listo para vocês. Então, o tag são algumas perguntas sobre minha relação com Malazan. E acho que é uma forma, como eu falei, de vocês me conhecerem e de vocês conhecerem quem está começando, conhecer um pouco sobre a obra. Então é por isso que eu resolvi fazer este vídeo em primeiro lugar. Bom, a primeira pergunta é como conhecer o Malazan? No caso, Malazan, quando eu falo Malazan, é o universo co-criado por Steven Erikson e Ian Cameron Hasselmont, e que é mais conhecido pela série principal de 10 livros, o The Malazan Book of the Fallen. The Malazan Book of the Fallen. Eu falei minha vida inteira Malazan, mas depois ouvindo o Erikson falando é Malazan, porque é sediado na ilha de Malas. Ele mesmo não reclama de pronúncia, mas se o homem fala assim, a gente segue o que o homem fala, né? Enfim, como conheci essa série, né? Essas séries. Eu conheci essa série quando eu estava lendo, se eu não me engano, o livro da Roda do Tempo, Gathering Storm. Graças a um grande amigo meu que foi um dos fundadores deste grupo Império Malasa no Brasil, o Leandro, que não tem mais conta no Facebook, mas que continua sendo um grande amigo e uma das pessoas que talvez eu mais sinta falta depois que saí do Brasil, em termos de conversação sobre assuntos ligados à literatura fantástica. Por ser um amigo próximo e com gostos às vezes parecidos, às vezes bem díspares, então é legal ter contato com pessoas que, além de ser um grande amigo, mas enfim, isso não vem ao caso. E foi ele, Leandro, quem me apresentou a série. Eu apresentei para ele o Wheel of Time. Na verdade, eu estava lendo quando nós nos conhecemos e ele já tinha ouvido falar, começou a ler na mesma época que eu, basicamente. E nos hiatos desses últimos livros escritos pelo Brandon Sanderson, ele foi atrás de outras referências, né? E aí ele descobriu o Erikson. Descobriu o Erikson, descobriu o Thomas Covenant do Donaldson, Black Company, e aí foi assim que eu conheci, graças a ele. Deve ter sido por volta de 2012, tenho certeza.
Qual foi a sua experiência na primeira leitura? Cara, acho que é a mesma experiência de todo mundo. What the fuck? O que está acontecendo? Realmente me senti perdidaço, como a maioria das pessoas deve se sentir. Eu acho que a totalidade das pessoas deve se sentir perdidos quando começa a ler a série de 10 livros. E ainda assim, eu falei assim, tem coisa aqui. O primeiro capítulo, não o prólogo, mas o primeiro capítulo mesmo, depois o segundo, eu falei assim, isso aqui é grande. E foi assim que eu me apaixonei por essa série, que hoje para mim, das séries de fantasia, para mim, se não é a melhor, é uma das melhores. Pelo menos das que eu li. Eu comecei a ler do começo, pelo Gardens of the Moon, Jardins da Lua. E lembro que comecei a ler o Dead House Gates, Os Portões da Casa da Morte, e por algum motivo que me foge totalmente a memória agora, eu parei de ler. Tive que dar um tempo, acho que deve ter sido provavelmente por causa do trabalho. E quando fui voltar a ler, eu falei, nossa, não lembro de nada. Deve ter passado uns 2 meses, 3 meses. O que está acontecendo? Eu parei e falei, vou começar a ler de novo. Então eu li o Jardins da Lua de novo. Falei, nossa, quanta coisa eu deixei passar. Isso porque eu ainda não tinha nem lido a série uma vez inteira, né? Do 1 ao 10. Depois eu li o... retomei e aí empaquei, né? É uma série que exige um comprometimento, mas que no final te dá um retorno, assim, bastante interessante em termos não só da narrativa, da história em si, mas de reflexões que o autor propõe ao longo da sua escrita. Eu acho que é uma das séries mais bem construídas que eu já li. Quando você percebeu que seria um favorito? Eu percebi que seria um favorito... Puxa... Eu acho que foi quando eu terminei o livro 2. Mas no primeiro eu já falei, aqui tem coisa grande, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero ler. O segundo foi, nossa, preciso chegar até o fim disso. E vai acumulando coisas, plots, né, tramas, vai te dando pistas, ao mesmo tempo que muitas coisas são só indiretamente faladas e você sabe que tem alguma coisa ali que você não consegue dizer o que é, porque você não tem elementos, afinal é uma narrativa construída com um narrador totalmente não confiável. Você vê que os personagens, cada um sabe um pouquinho da história, tem a sua visão, e às vezes você termina de ler um ponto de vista da narrativa, quando muda para outro personagem, está passando na mesma situação, ele vê a coisa completamente diferente. Então, assim, é uma forma bem, não diria inovadora, mas é uma forma bem ousada de escrever fantasia. E acho que ao final do segundo livro foi quando eu percebi que era uma série que já tinha me fisgado. O que você mais gosta na série do livro Malazano dos Caídos? São muitas coisas, mas eu diria que a principal é essa questão não do companheirismo, que também está inserido nesse contexto, mas é a questão que alguns personagens têm, e talvez, acho que talvez, não diria todos, não todos, mas uma boa quantidade de personagens ao longo da narrativa, nos diferentes lugares em que essa narrativa acontece, eles têm uma capacidade de se colocar no sapato do outro. E é uma coisa que muitas vezes falta, né? E não é à toa que o grande tema desse livro, dessa série, na verdade, dos 10 livros, é a compaixão. Quando você termina de ler o Cripple God, você fala, compaixão é o tema desse livro, mas
ao longo de todos os 10 volumes, você tem esse tema subjacente ao longo da narrativa. É bem interessante. Mas nem tudo é perfeito. O que você não gosta? Não gosto principalmente do fato de que, às vezes, começa alguns capítulos... Não é que eu não gosto, né? Mas faz parte da ambientação, mas é uma coisa que me traz dificuldade. É que alguns começos de capítulos, principalmente, ou de pedaços de quando muda a perspectiva, você não sabe quem está falando. Aí você chega, sei lá, passa 5 páginas e aí ele vai falar o nome do personagem ou ele vai descrevendo, você vai montando na sua cabeça, de acordo com interações anteriores, quem é o personagem. É isso. Então, peraí, eu vou ter que voltar porque eu já não lembro mais quem foi que estava falando o quê. Então isso me irrita um pouco às vezes. Nos últimos livros é menos, mas eu entendo o conceito por trás disso. Ou pelo menos acho que entendo. Mas é uma das coisas que talvez tenha me causado dificuldade. O que mais que tem aqui nessa listinha? Vamos lá. Ao longo da série de 10 livros, qual é o seu favorito e qual você menos gosta? O meu favorito, sem dúvidas, é o Toll the Hounds. É o volume 8, que muitas pessoas não gostam. Eu até entendo porque as pessoas não gostam, mas é o meu favorito. Pelas relações que tem, você consegue fazer muitas relações nesse livro entre os arcos, principalmente a relação pai e filho, vamos dizer assim, no sentido não pai-homem, mas nas relações parentais, relações familiares, vamos assim, entre ascendentes e descendentes, entre genes entre pai, mãe e filho, ou só pai e filho, ou só mãe e filho, filha, tanto faz, filha, e é o meu favorito. E o que eu menos gosto dos 10, difícil de dizer. Eu acho que eu gosto de todos, mas pelo soco na cara inicial da sensação de desconforto, porque o Erikson não é um autor que te pega pela mão e te conduz pela narrativa, ou seja, ele quebra um padrão, digamos assim, lugar comum na fantasia contemporânea de te dar tudo mastigado, explicadinho, usar o ciclo do herói, fazer todas essas coisas, esses tropos considerados como clichês, faz aquela subversão para depois desenrolar tudo, faz aquela... Ele parte de uma construção, digamos assim, clichê, vai usando os tropos normais, desconstrói eles e depois constrói de uma outra forma. E é difícil, esse impacto inicial te causa um pouco de perplexidade, até por fato de você estar perdido no meio da narrativa do primeiro volume. Então eu diria que o meu menos favorito, menos preferido é o Jardins da Lua. Só que é um livro que eu adoro. Adoro esse livro, adoro, adoro, adoro. E dentro do, vamos dizer assim, universo malazano, o que você já leu? Bom, tem muita coisa, né? Estamos na iminência de mais uma trilogia, a trilogia do Karsa, que é o The God's Not Willing, o Deus não está disposto, alguma coisa assim. Eu já li Carcanas, os 2 que saíram, estou muito afim de... Estou muito na expectativa de que saia o terceiro, para mim, depois
da trilogia principal. É o meu livro favorito. Eu li os que saíram em português, O Lamento do Dançarino e A Noite das Facas. Gosto muito dos dois. Gosto do ritmo da Noite das Facas, o pessoal também normalmente não gosta, mas é um livro que se passa basicamente em um dia, né? Menos de um dia, talvez, não tenho certeza agora. Faz tempo que eu li e preciso reler. Mas é um livro que eu gosto bastante. Os outros eu ainda preciso ler, mas atualmente eu estou na minha terceira releitura dos 10 volumes. Estou começando justamente o tal The Hounds. Em espanhol ele chama Doblan los Mastines. Tall é como no livro do Hemingway, né? For whom the bell tolls, por quem os sinos dobram, ou por quem os sinos soam. E seria assim, soam os mastins, dobram os mastins não, mastim em espanhol. Os cães de caça, os perdigueiros. The Hound, né, no Game of Thrones, é o perdigueiro, cão de caça. Tô nesse livro. E esse livro realmente, nessa minha releitura, eu posso comprovar mais uma vez o que o Erikson fala, que ele é a chave decriptadora da série, digamos assim. E realmente faz todo sentido essa colocação dele. Eu não conhecia, descobri o ano passado que ele tem essa posição e realmente faz todo sentido. É o livro que decodifica toda a série. Eu vou ficar sempre falando do Tall the Hounds. Além de Malazan, o que mais você gosta de ler? Malazan, Franz, Malazan. O que mais você gosta de ler? Cara, eu leio desde Manual de Instrução da Torradeira até livros de direito, porque minha formação original é de direito. Eu leio de tudo. Eu leio porque eu gosto de aprender. Então, eu leio romance, leio ficção histórica, ficção científica, livros de história. Atualmente estou mais devotado a Malazan e a livros sobre mitologia. É o que eu tenho mais lido ultimamente. Tenho estudado também muito sobre desenho, porque sou pintor, ilustrador e tatuo, então tenho estudado bastante questão técnica da pintura. Então tenho estudado bastante também isso. Algumas questões de filosofia também. Mas eu basicamente leio de tudo. Agora, no segmento fantasia, eu comecei com Marion Zimmer Bradley na série Dark Cover. E me dá uma peninha no coração falar de Dark Cover por causa do nosso querido amigo André Pereira, que era um dos poucos fãs que eu conheci no Brasil de Dark Cover, junto com a Kiri. E ele se foi pro outro mundo, então, sem contar os aspectos envolvendo a própria autora Marion Zimmer Bradley. Então, eu comecei lendo Dark Cover, Brumas de Avalon, caí no romance histórico nos documentos históricos do Robert de Boron, sobre o Merlin e os ciclos arturianos. Daí fui para romances policiais, mas dentro da fantasia eu fui para Aventuras Fantásticas. Foi quando eu conheci Tolkien, graças a um amigo do meu irmão. Isso antes dos anos 90, tá? E Tolkien me introduziu no mundo da high fantasy, da alta fantasia. E aí o motivo principal de eu ter feito esse vídeo é a última questão abordada nessa tag, a Malazan Reader Tag, que é: qual é a dica que você dá para os iniciantes? Todos os iniciantes vão se sentir perdidos ao longo do começo da série. Na verdade, você percebe que o Erikson, ele é
um construidor de cebolas. A narrativa, ela é em camadas. Então, a cada capítulo, a cada livro, você vai chegando mais próximo do núcleo. Quando você chega no núcleo, você vê que não tem um núcleo, né? Não tem nem o que a gente tradicionalmente chamaria de protagonista, né? Um protagonista. Tem uma série de personagens que tem algum destaque. E eu gosto muito de uma imagem que o A.P. Canavan coloca no canal dele, a Critical Dragon, principalmente numa conversa com o Philip Chase, e que ele fala assim que a série é como se fosse uma descrição do que acontece durante a Segunda Guerra, por exemplo. Você tem a história principal, né? O conflito e tal, mas ao mesmo tempo em que tem uma reunião de um conselho de guerra do Churchill, tem uma reunião do Roosevelt, tem as decisões tomadas dentro do Reichstag, pelo Führer, tem as decisões tomadas pelos italianos, e também tem as histórias que envolvem cada um dos soldados. Então você vai tendo pontos focais diferenciados ao longo da narrativa. E é isso uma das coisas que produz confusão, porque você nunca tem totalmente um ponto de vista focado. Tanto que chega ao ponto de que no livro 5, Midnight Tides, ou Marés da Meia-Noite, você vai parar em outro continente, cara, com personagens totalmente diferentes. Mas algumas coisas você consegue perceber, nossa, esses personagens... Nossa, aconteceu isso lá atrás, no livro 1, no livro 2, no livro 3. E aí algumas coisas começam a se encaixar, mas muito sutilmente. O puzzle que o Erikson constrói, ele vai se encaixando, vai sendo montado ao longo de todos os livros. E a dica que eu tenho é: aproveite a jornada. Não tente entender tudo, não fique pirando, fritando. Nossa, eu quero entender o que é um labirinto, um Warren, eu preciso entender como que funciona a magia. Até porque, como eu falei no começo, os narradores, ou o narrador, e isso aí é uma questão complexa porque eu teria que dar spoilers para falar sobre essa questão específica, ele não é confiável, ele é parcial, ele narra sob o ponto de vista dele. Mesmo no livro 7, desculpa, no livro 8. Nossa, é uma loucura. Mas o narrador, ele não é confiável, então nem sempre o que ele está falando necessariamente é o que aconteceu ou necessariamente o que um personagem pensa ou intui ou saca de uma situação específica é o que está acontecendo. Então, enjoy the ride, aproveite a jornada, a viagem, não tente ficar pescando todos os detalhes. Você consegue entender o que precisa ser entendido de uma vez, assim, você não precisa ficar bitolado em minúcias. Se você quiser uma segunda leitura, vai ser muito esclarecedora, mas a primeira leitura ela é impactante, ela te entrega uma história do começo ao fim, e é uma jornada de comprometimento, porque é uma série longa, são mais de 3,6 milhões de palavras, e é isso. A outra coisa que eu diria para os iniciantes, que normalmente é o que mais aparece no grupo, né? Qual ordem de leitura seguir? E se você quer uma ordem de leitura, eu sigo a ordem de leitura, pelo menos para os 10 volumes, do próprio Erikson, que ele fala: eu nunca pensei em outra ordem que não fosse a ordem que eu publiquei os livros. Por mais que tenha alguns livros que se passam antes, ou tem capítulos de livros que se passam 200 mil anos antes, e embora ele tenha escrito Os Jardins da Lua e iria continuar inicialmente com o Memórias de Gelo, Memories of Ice,
ele perdeu o arquivo e a câmera deu pau, e aí eu acho que não perdi o vídeo, vou continuar aqui. Então, o pessoal fala da ordem, né? E aí o 1 e o 3 poderiam ser lidos em sequência, embora tenha mais foram publicados com esse corte no meio, já que os acontecimentos do 2 acontecem ao mesmo tempo que o do 3. A minha sugestão é, leia do 1 ao 10, não inventa a roda. Por quê? Narrador não confiável, cronologia não é uma coisa que realmente importa. As pessoas ficam tentando mapear, olha, capítulo 1, o prólogo do livro 2, eu não sei o quê. Não, calma. O máximo que você pode fazer é inserir os livros do Esselmont e os outros livros do próprio Erikson dentro de uma sequência, mas não tem uma necessidade premente assim de você querer construir uma cronologia exata. Tá? Então, minha dica para os iniciantes é aproveitem a viagem, a jornada, e não se prendam a listas de linha do tempo que só vai confundir a sua cabeça. Leiam na ordem que foi publicado. Aí depois eu pretendo escrever um artigo sobre isso no meu blog pessoal e compartilho com vocês, mas se você for começar a ler a série, o livro Malazan dos Caídos, The Malazan Book of the Fallen, começa do Jardins da Lua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, termina no Crippled God, o Deus crippled, paralítico, deformado, mutilado, alguma coisa assim. E não vai ter nenhuma diferença de perda de rendimento ou ganho de rendimento na minha perspectiva, tá? Se vocês curtiram isso daqui e quiserem deixar aí a experiência de vocês, escreve nos comentários, eu gravo um vídeo, posta lá no grupo também. A gente tá aqui, eu não sei tudo da série, longe de mim, pelo contrário, estou sempre lendo e aprendendo com o pessoal que está mais tempo nessa jornada que eu, e é sempre um prazer poder conversar sobre literatura com vocês. Se vocês quiserem complementar e dar temas para próximos vídeos também, serão muito bem-vindos. Eu sei que já tem uma lista de coisas imensas que o pessoal pediu e que eu fiz umas enquetes no fim do ano, começo desse ano. As entrevistas com o Erikson realmente vai ser uma coisa difícil de fazer, por falta de tempo e de conhecimento. Eu teria que transcrever Nossa, um trabalho monstruoso. Eu prefiro produzir algum conteúdo que tenha coisas que foram refletidas pela própria entrevista do Erikson do que ficar traduzindo entrevista. É realmente difícil. Se alguém quiser fazer, eu ajudo, mas eu não... A parte técnica, se alguém quiser fazer a parte técnica, eu ajudo, mas sozinho eu não tenho condições para fazer isso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E os próximos vídeos, entre os que eu quero falar um sobre o título da série. Só que isso é um spoiler do livro 1 ao 10. E quero compartilhar com vocês algumas impressões que eu tive lendo The Bone Hunters, o Reaper's Gale, e quando terminar de ler o Tal the Hounds, quero falar sobre ele também. Então, conforme for terminando de ler os livros, eu quero gravar vídeos. Eu não tinha feito isso antes, como alguns devem ter visto lá no grupo. Não gravei nenhum vídeo antes, então, porque realmente estava sem celular. Aqui no Chile, a quarentena fechou todos os serviços não essenciais, então o meu celular estava na assistência técnica, e assistência técnica fechada, celular pronto, mas eu não podia buscar. Enfim, tem uma série de dificuldades aqui para poder sair na rua. Hoje acabou a quarentena, então aproveitei para gravar pelo menos um vídeo e aplacar assim a sede de sangue de vocês. Brincadeira.
Mas é isso, galera. Espero que tenham curtido e até logo. Os primeiros a entrarem são os últimos a sair. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, até.